Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Perendecol, eu sou ligante da Liga de Cardiologia da UFSPA e Cefuc. E eu vou dar aula 3, que é sobre ciclo cardíaco, para vocês no módulo de fisiologia, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante, fiquem tranquilos, é uma aula leve, é uma aula tranquila. Tem alguns gráficos que são um pouco chatos, mas eu vou dissecar eles com vocês, vai ficar bem fácil de entender, tá bom? Vamos lá. O que é o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco, então, é o conjunto de eventos entre o início de um batimento e o início de outro batimento. Lembrando que os batimentos eles têm duas bulhas, tá? Duas bulhas lá da semiologia. A B1, que é a bulha 1, é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, que são as válvulas atrioventriculares, pelo início da sístole, tá? Que sístole é a contração ventricular. E B2 é o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, que são as válvulas que ficam entre os ventrículos e os grandes vasos, então as válvulas aórtica e pulmonar, pelo relaxamento ventricular, tá bom? O ciclo ele tem início no nó sinusal, que é esse nozinho aqui, que vocês têm uma aula que vai explicar tudo bem certinho para vocês, então eu não vou me prender nesse assunto. Vou falar somente sobre o ciclo cardíaco, tá? E sístole, então, conceito, tá? Ela inicia com o fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Então, ela inicia quando as válvulas atrioventriculares se fecham e depois disso a gente vai ter a abertura das válvulas aórtica, mas enfim, vamos lá que eu vou ensinar isso certinho para vocês. Bom, primeira vez que vocês vão ver na aula esse gráfico aqui, tá? Que é o gráfico que vocês vão ver bastante nessa aula, que é o gráfico mais importante de ciclo cardíaco, que ele resume tudo, basicamente, que a gente precisa saber, tá aqui nesse gráfico, tá? Então vamos lá. A gente tem várias curvas aqui, como as da pressão, que é a pressão aórtica, a pressão arterial e pressão ventricular, né? Com as medidas de pressão aqui. A gente tem as curvas de volume ventricular, quer dizer, a curva de volume ventricular, e aqui os valores de volume. A gente tem a curva do eletrocardiograma e do fonocardiograma, tá? Aqui a gente tem os intervalos de tempo, a contração isovolumétrica, a ejeção. Eu vou explicar isso para você certinho depois. E é isso aí, aqui alguns conceitos, alguns acontecimentos durante o ciclo cardíaco, tá? Bom, aqui eu tenho dois pontos, né? A frequência cardíaca e o enchimento incompleto. O que é isso? Quando a gente tem a frequência cardíaca aumentada, o tempo do ciclo cardíaco diminui. Então, se tu tá com o coração a 60 BPM, por exemplo, 60 batimentos por minuto, tu vai ter um ciclo tranquilo, né, de enchimento completo, ejeção completa. Mas tu tá com a frequência cardíaca aumentada, esse enchimento pode ser incompleto, né? Tá acontecendo muito rápido o batimento, não tá dando tempo de encher completamente as câmaras do coração, tá bom? A função do átrio como primer pump. O que é um primer pump? É um auxiliar ao enchimento do ventrículo, basicamente, tá? Ele auxilia a encher o ventrículo. Só 20% do sangue que chega nos ventrículos é dependente da contração atrial. Ah, como assim, Alexandre? Eu pensei que todo o sangue que vinha para o ventrículo vem do átrio. Sim, ele vem do átrio, mas não depende somente da contração do átrio. 80% do sangue ele flui diretamente do átrio para o ventrículo antes mesmo dele contrair, né? O átrio ele cria uma pressão interna que vai fazer com que essas portinholas, né, essas válvulas atrioventriculares, abram e o sangue flua antes de contrair o átrio, tá? Que é 80% do sangue. E eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo aqui, quietinhos, sentadinhos nas suas casas. Se o teu átrio parasse agora, tu acha que tu perceberia ou tu acha que tu não perceberia? Tá? Essa é uma pergunta bastante interessante para a gente fazer, para nós que estamos em repouso aqui. Será que a gente perceberia? Pois bem, a resposta é que o coração ele pode continuar batendo sem esses 20% do átrio. Então vamos lá, tu teve uma fibrilação atrial, tá? E teu átrio parou, tá funcionando mal. Tu tá ainda bem, tu pode ficar bem ainda, cara. Tu tá em repouso, porque o teu coração ele bombeia cerca de 300 a 400
a mais do que o necessário para o corpo funcionar. Então, esses 20% não seriam percebidos, tá? Eles seriam percebidos sim se tu tivesse em exercício intenso, um jogo de futebol, uma corrida. Aí sim, aí a gente perceberia que o nosso átrio está com algum problema, tá? Vamos para o próximo. Pois bem, agora a gente vai ter que dissecar bem esse gráfico aqui sobre enchimento ventricular durante a sístole. Eu vou aproveitar e já falar sobre o enchimento, sobre o esvaziamento, que é tudo praticamente junto, tá? Vamos se prender principalmente nessas duas curvas aqui, a curva de pressão ventricular e a curva de volume ventricular, que são as duas que são mais importantes para a gente, tá? Vamos lá, pela pressão e pelo volume. O primeiro fenômeno que a gente tem aqui é o fechamento das válvulas atrioventriculares, né? Mas aqui, como é só do ventrículo esquerdo, eu vou falar só da válvula atrioventricular do ventrículo esquerdo. Então aqui fecha a válvula atrioventricular, tá? O ventrículo começa a se contrair e vai aumentando a pressão, né? Essa fase da contração isovolumétrica. Perdão. Contração isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque aumenta a pressão do ventrículo e o volume continua o mesmo, tá? Não muda, tá no máximo aqui. A 130, basicamente. O volume máximo ventricular é 130, 120, depende da literatura que tu encontrar, tá? E aí a gente tem aqui o enchimento, então, a contração isovolumétrica, que é o ventrículo se contrai sem mudar o volume. Quando a gente tem a abertura da válvula aórtica, vocês podem ver que o volume ventricular, né, o sangue sai bem rapidamente do ventrículo e a pressão faz uma curva e diminui, tá? Então o sangue foi totalmente ejetado aqui, tá? Ficando com 50 de volume. O ventrículo ele não fica vazio em momento nenhum. Ele fica com menos sangue, né? Então a gente tinha 130, foi para 50, tá? Isso é o débito cardíaco de 80 mililitros, tá? Então isso é débito cardíaco. Lembrem disso, é importante, tá? E a pressão aqui, tu vê que a válvula aórtica ela abriu a 80 milímetros de mercúrio e a pressão chega no máximo aqui a 120 milímetros de mercúrio, podendo ter variações também conforme a literatura. Perdão. E depois ela se fecha ali em torno de 100 milímetros de mercúrio, tá? Descendo a pressão, então, que é o relaxamento isovolumétrico, o ventrículo não está mais contraindo, está relaxando, e o volume segue constante, ali em torno de 50 mililitros, tá bom? Depois a gente vai entrar, então, para o enchimento em si ventricular, né? O enchimento ventricular. A gente tem 3 fases, o influxo rápido, a diástase e a sístole atrial. Vocês veem que a sístole aqui, ó, é só uma das etapas de enchimento do coração. Então, pois bem, vamos pelo volume ventricular aqui. Com a abertura da válvula atrioventricular, tá? O sangue, ele influi rapidamente para o ventrículo, tá? Aqui tinha uma pressão interna no átrio, e quando o ventrículo relaxa, esse átrio está com maior pressão do que o ventrículo, vai empurrar essa portinha, né, que são as válvulas, e vai entrar bastante sangue bastante rápido, que é a fase que mais enche o ventrículo, das 3, tá? Então tem o influxo rápido, que é essa abertura abrupta. Depois a gente vai ter a diástase, que é a fase de enchimento mais lenta, que tem uma menor quantidade de sangue indo para o ventrículo do que o fluxo rápido. Depois a gente vai ter a sístole atrial, que é os 20%, aqueles 20% que a gente conversou antes, que vão completar aqui a fase de enchimento ventricular, tá bom? E depois a gente vai ter outro ciclo completo, tá? Espero que tenham entendido, esse gráfico é um pouco chato, mas ele é o melhor que a gente tem para explicar essa parte do ciclo cardíaco, tá bom? Que esvaziamento, né, eu já expliquei para vocês, que tem a contração isovolumétrica, a ejeção e o relaxamento isovolumétrico. Eu acabei de falar para vocês o que era débito sistólico, e agora faço essa pergunta para vocês.
Vocês entenderam o que é débito sistólico? Vou dar um tempinho para vocês pausem o vídeo, pense o que é débito sistólico, pensem no que eu falei para vocês e vejam se conseguem me responder, tá? O que é débito sistólico? Bom, a gente tem o volume diastólico final, que é quando o ventrículo está completamente cheio, que é em torno de 120 mililitros. O volume sistólico final, que é quando o ventrículo teve a sua sístole, teve a sua contração, sobrou só 50 mililitros, né? Então, de 120 para 50, perdão, a gente tem um débito sistólico de 70, que é a diferença entre o volume máximo e o volume mínimo, tá? A gente tem a fração de ejeção, que é a porcentagem, né, de quando foi a ejeção do ventrículo, 60%, né, que é a fração do volume final diastólico que é impulsionada, né? Podem ocorrer variações, como assim? Se tu está em um exercício intenso, o teu volume diastólico final pode aumentar, pode ir para 150, 160, teu volume sistólico final pode diminuir para 20, 30, né, tendo um débito sistólico maior ou débito sistólico menor. Isso pode variar bastante. Tá? Vocês veem que eu botei um gráfico aqui, que é um gráfico que parece que é chato também, mas se vocês pararem para olhar, ele é bem tranquilo, tá? Não vou ficar explicando ele para vocês agora, é mais título de curiosidade. Se vocês quiserem pausar o vídeo e entender, é bem interessante, que são todos os fenômenos que acontecem durante o ciclo cardíaco, que nem naquele outro gráfico que eu mostrei para vocês, mas esse é um pouquinho diferente, tá? Eu sei que vocês já tiveram aula de anatomia de válvulas, tá? Então, porque se vocês estão aqui no módulo de físio, é porque vocês já tiveram anato, tá? Mas enfim, as válvulas atrioventriculares, que é a válvula tricúspide e a válvula mitral, elas evitam o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio durante a sístole. Então, o ventrículo ele contraiu e essas válvulas atrioventriculares vão evitar que esse sangue que tem que ir para a aorta volte para o átrio, tá? Então elas fecham e evitam que esse refluxo aconteça, tá? As válvulas semilunares, que é a pulmonar e a aórtica, elas evitam o refluxo dos grandes vasos para os ventrículos. Então o ventrículo ele contraiu aqui, empurrou essas portinhas, que elas abrem em torno de 80 milímetros de mercúrio, tá? Que lembro naquele gráfico lá. Precisam de 80 milímetros de mercúrio. Abriu, o sangue foi, e uma porção final do sangue, quando parar de contrair o ventrículo, tem de tendência a voltar. E quando voltar, essas portinhas fecham, essas válvulas semilunares fecham e evitam o refluxo, tá? Essas válvulas semilunares são mais pesadas que as válvulas atrioventriculares. Os músculos papilares são esses músculos aqui que, por meio das cordas tendíneas, seguram as válvulas atrioventriculares. Então, o ventrículo contraiu, essas válvulas são empurradas em direção ao átrio e essas cordinhas seguram para que não aconteça da portinha que estava assim, é empurrada para cá e as cordinhas seguram. Caso não tivesse essas cordinhas, essa válvula faria assim e o sangue voltaria para o átrio. A gente teria então um refluxo bastante grande, tá? Que é o que acontece quando uma corda tendínea, se rompe. Quando uma corda tendínea se rompe, a gente tem, então, um refluxo do ventrículo para o átrio bastante grande. Isso pode causar uma insuficiência cardíaca bastante grave, até letal. Vocês vão ter uma aula de insuficiência cardíaca muito boa, tá? Pode ficar tranquilo, na parte de clínicas, tá bom? Então, relembrando para vocês, B1 e B2. B1, que é a bulha 1, que é o som 1, que é o TUM, é o fechamento das válvulas atrioventriculares. E B2, que é o TA, é o fechamento das válvulas semilunares. Então, o TUM-TA do coração é o B1 e o B2. O TUM é as válvulas atrioventriculares e o TA é as válvulas semilunares, tá? Opa, aqui tá com o título errado, né, para ter isso aqui. Mas aqui é uma questão de residência de 2014 do Clínicas, tá? Vocês veem que eu vou mostrar para vocês que dá para responder questão de residência só sabendo fisiologia, tu não precisa saber nada do conteúdo que
clínico ou semiológico, só com... Não, semiológico precisa, tá? Mas com fisiologia, basicamente, a gente consegue responder essa questão. Ignorem esse débito histórico que não era para estar aí. Então, uma mulher de 74 anos foi trazida à emergência após queda, com perda transitória de consciência de curta duração, mas sem convulsões ou relaxamento esfincteriano. Então, ela teve uma síncope, tá? Os familiares relataram que a paciente vinha há um mês se queixando de desconforto no tórax anterior ao caminhar e subir escadas e de cansaço aos esforços nas últimas semanas. Perdão. O exame físico mostrava-se lúcida, em bom estado geral, corada, sem déficits motores, com pressão arterial de 148 por 76 milímetros de mercúrio. Tá? Pode ser até que ela seja hipertensa, mas ela tem 74 anos já. Pode ser que ela não tenha hipertensão, pode ser que seja o basal dela. Frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto e ritmo sinusal ao monitor. Então até agora está tudo tranquilo. Né? Aí que entra a parte que é mais importante. A ausculta cardíaca revelou B1 normal e B2 diminuída, com sopro sistólico grau 3 ejetivo e irradiado para a fúrcula e carótidas. Bah, me perdi, não entendi mais nada. Tá? Ele tem a B2 diminuída. Ela tem a B2 diminuída, tem sopro sistólico de grau 3. O que é sopro sistólico de grau 3? Isso a gente vai ter lá na semiologia, mas é um grau de sopro que a gente tem na sístole, né, basicamente. Ejetivo, irradiado para a fúrcula e para as carótidas. Fúrcula é essa região aqui, tá? E carótidas, elas se localizam aqui. Com lentificação em sua fase ascendente. Os pulmões estavam limpos. E qual é o diagnóstico mais provável? Tá bom. O que nos interessa aqui? Que foi em B2. Vocês lembram o que é B2? Vou voltar aqui. B2 é o fechamento das válvulas semilunares, que são essas aqui que conectam os grandes vasos aos ventrículos. Então, com o fechamento dessas válvulas, o problema sendo em B2, a gente tem que ter um problema ou na válvula aórtica ou na válvula pulmonar, que são as duas válvulas semilunares que a gente tem, né? Esse sopro sistólico ele é irradiado para a fúrcula e para as carótidas. A fúrcula, como vocês vão ver em semiologia, ela é um local de ausculta aórtico bastante importante, tá? Então, a gente tem que ser aórtico ou pulmonar e que a fúrcula o sopro está sendo irradiado para a fúrcula. Bom, e a gente pode eliminar a pulmonar e ficar somente com a aórtica, a válvula aórtica. Então a gente já tem o nosso problema. A gente tem estenose mitral. Estenose é uma diminuição do espaço da válvula, tá? Uma compressão, na verdade. A gente tem estenose mitral, estenose aórtica, estenose das carótidas e insuficiência tricúspide. Bom, a gente nem tem estenose pulmonar aqui, sobra só a estenose aórtica. A gente fica, então, com a nossa resposta aí, um ponto para vocês na residência de presente. Tudo graças à fisiologia e um pouquinho de semiologia. A gente tem a resposta, então, da nossa questão estenose aórtica, tá bom? Quis fazer essa perguntinha no final para nós provar que é bastante importante o conhecimento da fisiologia do ciclo cardíaco, que nos ajuda a entender questões e casos que vão aparecer aí no cotidiano, tá bem? Minha referência foi tirada totalmente do Guyton. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Como eu falei, ia ser uma aula tranquila, leve. E muito obrigado a todos que assistiram, tá? Tchau, tchau.